Shalom, queridos, a paz. Que Eterno nos abençoe em nome de Yeshua nessa riquíssima oportunidade. Bom, a mensagem de hoje, a live de hoje, vai falar sobre... Eu comentar um pouco sobre esse livro aqui, ó. Bem interessante ele. Um desafio ao cristianismo. Bom, é bem polêmico esse livro aqui, mas eu acho bem interessante a gente poder comentar aqui nessa live de hoje. Bem, bom, quem é o autor do livro, irmão Felipe? Pastor Josué Breves Paulino, ex-padre. Ele vai falar aqui com todas as palavras que Jesus Christus Filii Dei, né? Em latim, equivale ao número 666. Então, Jesus Cristo, ele coloca aqui, ó. 666. Como que se faz para fazer esse cálculo? Cada letra no latim é igual no hebraico. No hebraico, o Aleph é 1, o Beit é 2, o Gimel 3, o Dalet 4, o Rei é 5, o Vav é 6, e assim por diante. Cada letra tem o seu valor. E Yeshua, né, dá o valor 8. Agora, Jesus Cristo, né? Jesus Christus, Filii Dei, né? Significa 666. Aí eu me lembro do Apocalipse, que vai falar do nome, a marca da besta, a imagem da besta. Hoje, para Felipe Cunha, não há dúvida para mim que o Messias pregado pelas nações, eu vou usar uma linguagem que só vai entender quem é da Techuvá. O Messias pregado por Jeroboão, por Edom, pela Babilônia, não é o Messias do Eterno. Não. É uma imagem que foi levantado para tentar entrar no lugar de Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Então esse livro aqui vai falar isso, né? Vai mostrar esse cálculo feito aqui. O Josué Breves Paulino não é judeu, ele é um pastor, tá? Vai mostrar as simbologias desse nome. Vai ter aqui um estudo que ele vai colocar. Vai falar da adulteração das escrituras. Vai falar sobre o Papa confessa e pede perdão. Vou ler essa parte aqui. Ele deve falar da Inquisição. Vamos ver aqui, ó. Quando o Vaticano anunciou que o Papa viria a público pedir perdão em nome da Igreja Católica pelos erros cometidos em seu polêmico passado histórico, cheguei a pensar que o Vaticano estava entrando em um caminho de conversão e que se repararia os seus erros. Mas quando vi que o Papa pedia perdão com ressalvas, entendi que tudo era hipocrisia. Ele fala aqui. Apesar do Papa rever o processo de Galileu Galilei e admitir exageros na Inquisição, mesmo assim impôs limite ao pedido de perdão, ou seja, é uma confissão pela metade. Na verdade, esse pedido de perdão que o Papa fez ao mundo é uma farsa. E aí ele vai falar isso aqui. Bem interessante, esse livro é bem barato, você encontra na internet, deve ser uns R$50. E aqui vai falar do nome judaico, que ele usa Yehoshua, tá? Bom, tudo você tem que ler e reter o que é bom, sabe? Significado dos nomes, vai falar da respostas aos argumentos da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, sobre traduções, tá ok? Bom, veja só, parecer da SBB sobre polêmica em torno do nome Jesus. Sociedade Bíblica do Brasil, aqui tem um número de contato, vai ter aqui o site, vamos lá, Jesus Cristo Yeshua HaMashiach. Resposta à questão formulada pelo pastor Josué Breves Paulino
redigida por um dos membros da Comissão de Tradução, Revista e Consulta da Sociedade Bíblica do Brasil e lida e aprovada em reunião plenária de 30 de maio de 1995. A forma plena da palavra está escrito aqui. A forma plena da palavra é Yehoshua, que a partir do cativeiro passou a dar lugar, geralmente, à forma abreviada Yeshua. Quem está falando isso? Sociedade Bíblica do Brasil. Isso aqui, ó. Resposta. Parecer da SBB. Ponto 1. De fato, em hebraico não existe o J. O Josué Breves Paulino enviou um comentário SBB e a SBB está respondendo a ele. De fato, o nome hebraico, em hebraico não existe o som de J. Como então parece essa letra em nomes bíblicos que quase todas as línguas com as quais estamos familiarizados. O que aconteceu foi o seguinte: os judeus da dispersão, empenhados em traduzir escrituras hebraicas para o grego, a Septuaginta, não encontraram nessa língua uma consoante que correspondesse ao iod do hebraico. E a solução foi recorrer à vogal iota, que corresponde ao i. Então escreveram Jeremias, começando com i e assim por diante, inclusive Iesos. De onde se originou us em Jesus? Jesus não se deriva de Yehoshua? O S final em Jesus se aplica pela necessidade de tornar esse nome declinável. Os judeus substituíram o ai final por um sigma grego, no caso nominativo. Nos outros casos, a palavra se declina assim: Yesou, genitivo, Esoi, dativo, Yesoum, acusativo, e Esou, vocativo. Com isso, mataram-se 2 coelhos com uma só cajadada. O nome ficou declinável. E o ai final, que não tem equivalente em grego, foi substituído pelo sigma. Fato semelhante se deu com Judas, que reflete a forma grega Yodas, que em hebraico é Yehudá. Outros nomes hebraicos que terminam com a gutural re têm em grego e em latim e em português no final o S. Isaías, Jeremias, Josias, Sofonias e etc. O Novo Testamento, originalmente escrito pelos apóstolos em hebraico ou aramaico e posteriormente traduzido para o grego? A pergunta. A resposta é não, segundo eles. É possível que algumas coleções de ensino de Jesus, escritas em aramaico, as chamadas logia, tivessem circulado entre os cristãos e servido Mateus e Lucas ao escrever os seus evangelhos, mas nenhum manuscrito dessa logia foi encontrado até hoje. O tradutor do Novo Testamento não pode basear em textos hipotéticos. Os livros do Novo Testamento foram todos escritos em grego koiné, e é no texto grego que se tem baseado as traduções que têm sido feitas através dos séculos. Aqui é argumento da SBB. 4. Os originais das Escrituras, especialmente o Novo Testamento, foram destruídos pelas guerras. Resposta da SBB. O original das Escrituras, especialmente o Novo Testamento, foram destruídos pelas guerras, especialmente na destruição de Jerusalém 70. Não existe nenhum manuscrito autógrafo. Vamos lá. Josué Breves Paulino fez uma pergunta à SBB. Vamos lá. Tem um chamado aqui, interrogação. Vamos lá. Os originais das Escrituras, especialmente o Novo Testamento, foram destruídos pelas guerras, especialmente na destruição de Jerusalém. Deixa eu ler aqui, gente. Especialmente na destruição de Jerusalém no ano 70. Aí tem uma pergunta. Acertando aqui a fala. Não! Não existe nenhum manuscrito autógrafo de nenhum livro da Bíblia.
Então, não sabe quem escreveu nada. Vamos continuar. Então não foi Mateus que escreveu Mateus, não foi Marcos que escreveu Marcos, não foi Lucas que escreveu Lucas. E assim vai, entendeu aqui que eles estão respondendo? Josué disse assim: os originais foram destruídos nas guerras, especialmente a guerra de Jerusalém. Aí aqui a SBB disse que não, porque não há nenhum texto que tenha uma autografia. Não sabe se foi Mateus que escreveu, se foi Marcos, se foi Lucas. Tanto no caso do Antigo Testamento como no Novo, o que temos são cópias feitas através dos séculos. Quer dizer que não existe original. Especialistas cotejam e avaliam cientificamente essas cópias com o objetivo de se chegar o mais perto possível de textos autógrafos. Não tem originais, então, cientificamente, eles tentam, chegar o mais próximo. Cópias dos manuscritos hebraico e grego foram feitas nos países do mundo bíblico e que assegurou a sua preservação através dos séculos. Jerônimo. A citação é breve demais e deve ser comprovada com indicação de fonte. Lucas 23:38. Respostas que ele está dando. A SBB está dando ao Jerônimo. Perdão, ao Josué. Não é Jerônimo, não, Josué. Sobre a leitura duvidosa, não se devem basear argumentos. É este o caso aqui, as palavras em letras gregas, romanas e hebraicas não aparecem nos melhores e mais antigos manuscritos e, por isso, estão ausentes de traduções modernas. Como a Bíblia da linguagem de hoje, a nova versão internacional e a Bíblia de Jerusalém, a Almeida Revista Atualizada põe essas palavras em conchete. Em João 19:9-20, todavia diz que estava escrito assim em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Também não se sustenta a afirmativa de que o nome próprio não pode ser traduzido. A resposta da SBB. Geralmente, o nome próprio não se traduz. Às vezes. Sim, foi o que aconteceu em Simão, a quem Judas disse: o seu nome é Simão. De agora em diante, seu nome será Cefas. Cefas é a palavra aramaica que quer dizer pedra. Pedro é em grego. Petros quer dizer pedra, e esse nome resulta de tradução e não de transliteração. Foi o que tornou mais comum, e baseado nele é que Jesus construiu o trocadilho, registrado em Mateus 16:18. É a resposta deles, né? Eu vou já argumentar alguma coisa aqui. Dá o seu like aí. Como o nome Yehoshua se tornou Jesus fonética histórica? Pergunta foi feita a SBB. Resposta: já vimos que o vocábulo Jesus não se deriva diretamente de Yehoshua, que eles afirmaram que é o nome em hebraico, mas da forma abreviada Yeshua. Através do grego e do latim, a consoante inicial J foi explicada acima no item 1. Agora, o S médio em Jesus, no vocábulo hebraico, Yeshua, o grego ai. No vocábulo hebraico, Yeshua, como é que existe Yeshua, gente? O grupo SH representa a consoante fricativa palatal, que soa como X em eixo. Os judeus substituíram por o sigma, também fica fricativa, mas lingodental, que em grego, mesmo entre as vogais, soa como SS. O ditongo grego, ou, soa, U, e o aparecimento do S final foi explicado no item 2. A evolução do termo de uma língua para outra é a seguinte: Yeshua, hebraico, Jesus, grego, Jesus, latim, Jesus, português. Só um equívoco aí nesse negócio aí, que eu já vou aqui dar meu comentário aqui. Só um problema sério aí. Ele sabe qual é o nome. Falaram ali mesmo que o nome é Yeshua, a SBB respondeu a ele que vem de Yehoshua, após o cativeiro babilônico, parou-se falar Yehoshua e fala a forma abreviada de Yeshua. A SBB explicou isso.
SBB explicou por que existe o J, por que substitui Iota, só que há um porém. Há um porém, que não está explicado aí. João Ferreira de Almeida não conheceu esse J, porque ele não transliterou desta forma. O João Ferreira de Almeida, na sua primeira tradução, ele translitera IESU, Iesu. Não coloca J. Não coloca J. A outra versão, que já não é o João, aparece com J. Há uma outra contradição. Uma outra contradição. Por que o nome Josué aparece com J? O nome Isaías aparece com I. O nome Isaac, que começa com Iod. Todas essas palavras que eu estou falando aqui vêm do Iod, no hebraico. Se tivesse alguma lógica isso aqui, todos os nomes teriam que vir com J. Só que nós temos Yeshayahu, que vem com I. Isaac vem com I. Então, eles não usam um padrão, senão teria que usar o próprio... veja só. Isaías vem com I. Jeremias vem com J. São dois nomes que começam com Yod. Itzhak começa com I. Yod. O som do I. Então, essa resposta aqui ela é muito estranha. Porque se fosse fato que todos os nomes vêm com J, por que o nome Isaías está com I, Isaac está com I? Por que o Jacó, que é filho do Isaac, vem com J e não vem com Yaakov? Não existe um padrão. Não. Existem palavras que eles acham melhor colocar com J, palavras que eles acham que tem que botar I. Porque não faz sentido o Yaakov se chamar Jacó e Yitzhak se chamar Isaac. E o Isaías e Yeshayahu, que é o livro que está ali do lado do Jeremias, né? Isaías e Jeremias. Os dois nomes começam com o Iod, que vai para o Iota, que vem para o Y ou o I. Então, isso aqui não é resposta. Bom, aqui o Josué Breves Paulino, na página 126, resposta aos argumentos da SBB. Estamos usando esse livro aqui para comentar hoje aqui. Muito interessante. Vamos lá. O próprio título do artigo, Jesus ou Yeshua, determina um grave e grosseiro erro. Argumento do Josué Breves Paulino. Se a pergunta sugere uma escolha, então, para ser honestos e verdadeiros, devemos considerar totalmente essa escolha entre duas alternativas errada. A comissão da SBB coloca diante dos seus leitores uma pergunta para escolher entre o erro, Jesus, e outro erro, Yeshua. O Josué está colocando aqui. Como pode haver uma escolha certa entre dois erros? A verdade é que nem Jesus, nem Yeshua pode ser o verdadeiro nome do Salvador. Não. Pois o verdadeiro nome do Salvador sempre foi Yehoshua. Depois eu vou dar meu comentário aqui. Que em nada se assemelha aos dois nomes sugeridos na pergunta do artigo da revista em questão. As razões. Jesus é um nome neolatino, ou seja, é posterior ao latim do Império Romano, pois Jesus é uma evolução de Jesus. Nisso ele está correto, né? Acabei de falar aqui, isso vem da influência do latim, da versão Vulgata, que era a forma que se gravava no latim antigo. Por outro lado, Yeshua é uma mudança, uma modificação, uma alteração e deturpação do nome sagrado original. Aqui eu já não concordo, mas vou deixar para o final. Se há uma modificação, se é feita outra forma abreviada, então não pode ser considerada a forma abreviada ou modificada, como sendo assim a forma original. Portanto, nós que amamos a verdade, repudiamos tanto o nome Jesus como Yeshua. Resposta do Josué, tá? Nossa escolha é Yehoshua. Josué escolhe assim, não é o meu caso aqui, tá, irmãos? Eu estou comentando o livro. O meu propósito aqui é comentar o livro. Não é dizer que ele está certo.
Em algumas coisas eu vou concordar com ele, eu vou explicar aqui no final do vídeo. A afirmativa verdadeira e irrefutável é o reconhecimento do que? A forma plena da palavra Yehoshua. Este fato é reconhecido pela SBB na 9ª linha do artigo. Então perguntamos, se a forma plena, para não falar verdadeira e única, do glorioso nome é Yehoshua, podemos ler perfeitamente, grafado desta forma, ao ser transliterado. Por que então os profanadores do nome insistem na preferência pelo nome modificado? Por que preferir a forma modificada ignorando a forma plena e original? Uma real concepção da doutrina do nome sagrado é imprescindível e só pode ser entendida à luz da sua conexão com os fatores históricos proféticos que determinaram esse nome. Bom, enfim, ele vai responder aqui os argumentos. SBB afirma que o nome Jesus é de origem hebraica. Afirma que o nome Jesus de origem hebraica provém de Yeshua. De início, como o próprio o documento da SBB confirma, o nome Yeshua não é o nome do Salvador, mas apenas a forma abreviada do mesmo. A forma plena do nome é Yehoshua, ao qual hipótese alguma dará Jesus. Afirmam que Jesus não é nome de Deus mitológico. Afirmam que Jesus não é nome de nenhum deus da mitologia grega, porque não aparece em nenhum clássico grego. Ora, senhores, esse argumento é infantil, pois qual ladrão que entrando na casa e depois de ter roubado, deixaria um bilhete dizendo, eu roubei seu televisor, meu nome é fulano e meu endereço é tal. Sabemos que Jesus, deus pagão da mitologia céltica, de pré-história, veio a ser Jesus dos gregos e Jesus dos romanos. Na enciclopédia Mirador, volume 5, página 2220, onde aparece a verbete celtas, diz o seguinte: a determinação da religião pré-histórica dos celtas, também chamada de druidismo, não constitui tarefa fácil. A presença dos romanos ocasionou grandes transformações na cultura desse povo, principalmente em sua religião, no qual nomes e ritos foram alterados. Também não se pode menosprezar a destruição de documentos causados pelos expurgos impostos pela Igreja da Idade Média. Isso significa virtualmente que Jesus veio a ser Jesus e posteriormente Jesus. Foneticamente falando, isso é muito mais coerente do que Yehoshua se tornar Jesus e posteriormente Jesus. Bom, vamos aqui comentar isso aqui. Josué Breves Paulino defende o nome Yehoshua. Eu acho... o nome Yehoshua, já expliquei para os irmãos da Techuvá, o que aconteceu. Se formos falar de uma forma hebraica do nome de Josué, o nome é Yehoshua, não tem o que discutir. Não é Yahu, é Yahushua. Não existe a forma Yahu, tá, irmãos? Primeiro ponto aqui. Quem fala Yahu tá falando errado. Quem fala Yahusha tá falando errado. Quem fala Yahu tá falando errado. Mas estão buscando a verdade? Eu acho interessante. Estão buscando, né? Não estão parados. O mais importante é você caminhar, você evoluir, você buscar o conhecimento. Você não pode, você aprendi assim, vou ficar assim. O Josué Breves Paulino escolheu, ele acha o nome completo, o nome Yehoshua. Só que é um problema histórico. O nome Yeshua deixa de ser falado após o cativeiro babilônico, né? E só volta a ser falado hoje no Estado de Israel. Hoje no Estado de Israel, o nome Yehoshua, ele existe, tá? Mas não existe Yeshua. Por quê? Por uma proibição dos rabinos. Os rabinos proibiram, a lei oral dos judeus proibiram que o nome Yeshua fosse falado lá em Israel. Então não se fala de Yeshua. Não tem ninguém com esse nome hoje, tá? Após o cativeiro babilônico, o nome Yehoshua, que é o nome completo, ele acaba caindo em desuso. Por causa
do aramaico, né? Por isso que alguns acham que Yeshua veio do aramaico. As fontes históricas já encontraram em achados o nome Yeshua. Não tem como desacreditar disso. Então o que aconteceu? Pode ter acontecido. O nome Yehoshua para de ser usado por um tempo. O nome Yeshua aparece no cenário. E depois o nome Yeshua sai do cenário e volta a ser falado o nome Yehoshua. Mas qual é a ideia do nome Yeshua? O nome do Yeshua significa a salvação de Yah. É simples de entender. Amém? Mas de uma coisa, eu concordo com o Josué. Muita coisa que ele fala nesse livro eu concordo. Por isso que eu tenho vários tipos de livro. Eu leio de tudo e retenho o que é bom. Eu não vou defender todos os argumentos dele aqui, mas existem bons argumentos. Eu vou analisar tudo e vou reter o que é bom. É isso que você deve fazer quando lê o próprio Novo Testamento, quando você lê qualquer literatura. Tá? Você tem que analisar e tirar uma conclusão.